Imagina você estudar de 4 a 6 horas todos os dias, 6 dias por semana durante um ano inteiro. Você até consegue passar na prova ao final do ano, consegue ir para o próximo ano se você está na faculdade, consegue o seu certificado se você estava em um cursinho profissionalizante, mas qual é o problema? O problema é que quando você chegar no mundo do trabalho ou quando você chegar no mundo real, você vai ter que reestudar todas aquelas informações. E a surpresa fica na sua cabeça nesse momento onde você percebe que as suas aulas de matemática, as suas aulas de química vão precisar ser recordadas e você vai precisar comprar livros e fazer outros cursos, porque o que a escola e a faculdade te preparou não foi para fixar aquelas informações, foi para fixar até o momento da prova. Esse é um problema que todo estudante tem, é manter na memória o que eu aprendo para que isso faça parte da minha vida. Todo mundo quer isso, mas a maior parte dos estudantes do Brasil não tem. E eu diria que o normal é que a pessoa estude para fazer uma prova e se esqueça completamente daquelas informações. Quando eu assisto a live do Contarato, a live lá da CPI, e vejo o cara citando um monte de artigos lá da Constituição, eu fico impressionado com a capacidade que ele teve de reter aquelas informações e de manter aquelas informações tão claras no momento do consumo, para que quando ele precisasse utilizar essas informações para embasar certos argumentos, ele conseguisse recordar sem precisar fazer uma busca no Evernote ou uma busca em qualquer banco de dados que ele possui. Para ter esse tipo de habilidade é necessário que você se esforce no momento do consumo para você entender a informação, porque não basta muito que você simplesmente estude, simplesmente consuma e depois faça algumas outras coisas. Eu chamo isso de fundamentos do aprendizado e eu vou te ensinar os dois principais no vídeo de hoje. Fala, estudante, meu nome é Adriano, sou professor aqui do canal Autodidatas Academy, onde eu vou te ensinar estratégias de estudo para aprender com eficiência, para que você se transforme em um autodidata. Autodidata é aquele cara que assume a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado ou desenvolvimento de uma competência. Vamos entender o aprendizado como algo físico, também algo cognitivo. Olha só os objetivos da aula de hoje. O primeiro deles é entender esses dois fundamentos do estudo eficiente, que faz a matéria fixar na memória, e depois é como aplicá-los nos estudos. Maravilha? Eu vou mostrar para você, e eu vou logo te avisando para você não se assustar, um fluxograma que eu fiz na unha aqui, que eu fiz na mão, e eu vou te mostrar o caminho do aprendizado e vou destacar os dois fundamentos. Então, não se assuste nesse primeiro momento, só entenda que quando a gente aprende algo, naturalmente a gente passa por aquele caminho. O grande problema é que quando a gente passa por esse caminho, que eu vou te mostrar daqui a pouco, a informação ela não fica na memória de longa duração. Ela vai se acabando, ela vai ficando invisível, ela vai ficando difícil de ser lembrada. Então é preciso que esses dois fundamentos estejam bem entendidos e que você faça a manutenção dessa memória ao longo do tempo. Vai ter vídeo sobre isso também daqui a pouquinho. Então pegue aí o seu papel, a sua caneta, para você entender aqui como estudar como um autodidata. Olha só, partes do aprendizado. Eu estou te mostrando na tela um fluxograma. Vamos passar por esse fluxograma e eu vou destacar os dois momentos principais ali do aprendizado. Então, os dois momentos principais serão aqui para a gente, nesse vídeo aqui, o foco e a atenção. E o próximo momento aqui é o ensaio e a prática. Aí você me diz, Adriano, mas tem muita coisa aqui, por que só esses dois? Olha só, o aprendizado ele pode ser resumido com a informação entra, ou seja, tem um monte de informação à sua volta agora, inclusive o que eu estou te falando e o que você está vendo também é informação. Depois que você pega essa informação, ela entra em contato com as informações que você já tem aí na cabeça. E por que isso é importante? Porque só assim você consegue entender o que você está consumindo. Então, por exemplo, se eu começasse a falar aqui em English and you don't speak English, maybe you will not understand what I'm telling you right now.
Ou seja, se você não fala inglês ou não fala japonês ou não fala outra língua, é bem possível que a informação, mesmo estando sendo recebida pelos seus sentidos, não faça sentidos para você. Me entendeu? Então, olha só, a informação entra e você precisa entender. Olha só, memória sensorial. O que é isso? Olho, nariz, boca, ouvido. Ou seja, você está recebendo informação. Informação está aqui, pá, informação. Beleza? Memória sensorial. Depois vem para o nosso primeiro fundamento do aprendizado. Foco e atenção. Eu quero que você preste atenção nessa seta amarela aqui. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: não tendo foco ou atenção, o que vai acontecer com a informação é que ela será esquecida. Pegou a ideia? Então, olha só, a gente precisa ter foco ou atenção nas informações. E quando a gente tem, a gente filtra aquelas informações que serão ou não trabalhadas e serem enviadas para a memória de longa duração. Então, olha só, eu estou aqui prestando atenção. Você está aí sentado, prestando atenção no que eu estou falando e realmente querendo entender as partes do aprendizado para poder implementar aí no seu estudo de matemática, de física, de química e todas as matérias que você está desejando aprender. Então, quando você pega a atenção, é basicamente isso, é você direcionar o seu foco. Olha, Adriano, como que eu faço isso? Entendeu? Essa é uma ótima pergunta e eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou só dar uma rascunhada para você. Imagina só, algo acontece que é normal, que é frequente. Você presta atenção? Provavelmente não. Olha só, em brigas, por exemplo, em brigas familiares, o que costuma acontecer? O que costuma acontecer é que o que não é frequente é destacado. Como assim? A pessoa, sei lá, a sua esposa, a sua irmã, a sua prima, limpa a casa todo dia. No dia que ela não limpa a casa, você briga com ela, sendo seu marido, ou sendo você o pai e ela... Entende? No dia que ela não faz o que ela sempre faz, ou seja, aquilo se destaca e você pensa. E aí ela pode contra-argumentar dizendo algo como, mas eu limpo todo dia e você não fala nada. Mas você não fala nada porque não se destaca também. Entende o que eu estou te falando? Então, um experimento que fizeram foi um experimento do gorila invisível. Mas é que é basicamente dizendo pra gente o seguinte, indivíduos, seres humanos, vocês são cegos para quase tudo. Cegos. Você não vê quase nada do que está acontecendo ao seu redor, a menos que preste atenção. Então, por exemplo, fiz um outro experimento sem ser do gorila invisível, fizeram, se eu não me engano, na Starbucks. Nesse experimento, eles trocaram o atendente. Então, sei lá, trocaram uma camisa dele, trocaram o gênero, se era homem ou se era mulher, o jeito de falar, entende? Fizeram várias trocas assim. Por exemplo, imagina, você tá aqui, você vem e fala para mim, Adriano, eu quero um hambúrguer. Aí eu vou pegar o hambúrguer, aí alguém tromba com você vira para falar com o cara, aí o cara, desculpa, eu tava aqui distraído, não sei o quê. Quando você vira para frente de novo, é uma mulher. Aí, sei lá, o Adriano de cabelão ou é uma outra pessoa. E você nem percebe, e aí você continua fazendo o pedido e algumas pessoas percebem, ok? Mas um monte de gente, a maioria das pessoas não percebem. Isso é para o quê? Destacar essa coisa que a gente tem de não prestar atenção em quase nada. Por quê? Porque a gente presta atenção em coisas que que são diferentes ou em coisas que se destacam. Do contrário, a gente precisa direcionar ativamente o nosso foco. Aí vem a palavra que você deveria prestar atenção, que é esse foco ativo. Ou seja, é você pensar com você mesmo e falar, eu vou prestar atenção nesse vídeo aqui do Adriano. Mesmo que tenha outras coisas, mesmo com notificações e tudo mais. Então, foco e atenção. Isso que você precisa fazer para que você tire a maior nota, para que você aprenda para a vida, para que você, entende? Direcionar o seu foco. Às vezes você está anotando, mas não está prestando atenção. Você está revisando, mas você não está prestando atenção. Entende? Então é importante que você direcione o seu foco. Melhor forma de fazer isso, se você me perguntar, Adriano, qual a melhor forma de direcionar o meu foco? É eliminando as distrações. Muitas vezes, quando eu estou sentado aqui para estudar, para ler um artigo, para ler um livro, o que me distrai, olha que louco, é o que me tira a atenção. Ou seja, se nada me distraísse, eu até conseguiria ficar ali
10, 20, 30 minutos estudando. Mas aí de repente alguém me liga, aí de repente o celular dá uma sinalização ou dá uma pipocada aqui no computador e aí solta uma notificação ou algum som. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso modificar o meu ambiente para que eu consiga o resultado que eu quero. Eu tiro as notificações do celular, do computador, eu pego o som do computador e boto ele no nulo. Ou seja, durante os estudos eu coloco o celular no avião. Por quê? Porque eu quero um ambiente artificialmente construído para que eu seja mais focado. No futuro, eu vou pintar aqui o escritório e a mesa de estudo tudo de preto, eu vou colocar uma luz assim que seja agradável para o olho, eu vou colocar uns fones que reduzem o ruído e que dê para ouvir um lo-fi, entende? Quanto mais você conseguir investir para que você reduza as distrações, mais você conseguirá prestar atenção, ficar focado, beleza? A gente lidou então com esse primeiro tópico, o primeiro fundamento é o foco e a atenção. Maravilha? Entendeu tudo? Dúvidas, coloque aí na área de comentários. Então, olha só, a seta sai da atenção e vai aqui para a memória de curto prazo. Nessa memória de curto prazo, o que está acontecendo aqui? A informação ela entra na sua cabeça e aí ela fica lá. Ela precisa ser, por exemplo, pastificada, ela precisa ser enviada para pastas específicas. Segundo a Barbara Oakley, que escreveu vários livros como Aprendendo a Aprender, How to Learn Math Easy, ou Learning How to Learn Crash Course e vários outros livros e cursos e etc., a informação nova que está entrando na sua cabeça, ela fica ali no hipocampo por alguns momentos até que esse hipocampo consiga indexar, enviar para os arquivos certos, as informações. Então, é como se a informação precisasse ser alocada em pastas de categorias. Então, quando você pega uma nova informação, se essa informação for algo sobre assuntos que você já é familiarizado, isso vai ficar muito mais fácil de ser recordado. Mas qual que é o problema? O problema é que a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, ela está conversando ativamente a todo momento. Então, muitas vezes, quando você vê um vídeo falando sobre aprendizado, é comum a pessoa diferenciar os dois como se precisasse da informação entrar na memória de curto prazo para depois ir para a memória de longo prazo. Mas, na verdade, é uma conversa, um diálogo contínuo entre esses dois momentos do aprendizado. O objetivo é que você fixe as informações e ela permaneça, mas a informação que você está aprendendo agora, que foi aqui para a memória de curto prazo, ela precisa acessar a memória de longo prazo para saber se tem referências lá, para saber se você já sabe de algo, para ver se você entende o que está sendo passado ali. Mas o que é interessante? E vamos agora para o nosso segundo fundamento, que é o ensaio e a prática. Olha só, digamos que você queira ser um artista de teatro ou ser um cantor de ópera, alguma coisa assim. Uma das coisas que mais farão parte do seu cotidiano de estudos será o ensaio. E o que é esse ensaio? É basicamente assim, ó, sei lá, no futebol, eu tenho sexta-feira eu tenho um jogo, e aí eu agendo assim 20 dias de antecedência e eu falo assim, ó, eu tô notando que eu canso muito, eu não aguento 2 tempos no jogo, eu preciso aguentar, então eu preciso aumentar assim a minha resistência corporal para que eu consiga correr durante o jogo durante os 2 tempos, eu preciso melhorar a minha retenção de água para que eu não perca tanta água durante o treino, eu preciso driblar com maior velocidade, então eu preciso aumentar a força das minhas pernas. Sei lá. E aí o que você faz? Você ensaia e pratica essa habilidade. E aí a gente pega desse mundo do esporte e traz para o mundo dos estudos. Muitos estudantes aprendem 200 tópicos, 300 tópicos no ano. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você não treinou, não praticou nenhum desses tópicos. Então você está tentando pegar uma habilidade cognitiva e você não treina essa habilidade e você quer manter isso na sua memória. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque a teoria da coisa, a informação que é chamada de informação declarativa, a teoria da coisa, os fatos e tudo mais, você consegue pegar rapidamente. Mas tão rapidamente quanto você conseguiu pegar, é a velocidade que você vai perder. Por quê? Porque quando você está querendo aprender
informações declarativas, revisão é a melhor forma de você pegar essa informação e memorizar. Outras informações, como a aplicação desses fatos no mundo real, resolução de questões, você precisa treinar da mesma maneira como você treina em outros esportes. Entende quando começa assim a ficar complicado? Começa a ficar complicado porque muitos estudantes estudam para uma prova aumentando o volume de fatos que eles têm na cabeça. Então eles chegam no dia da prova, sabem um monte de coisa, mas lê a questão e não sabe como resolver. Por quê? Porque ele tem informação, se o professor fala aí sobre isso, ele dá uma palestra, mas quando ele pega a questão, ele não consegue resolver. Entende? Então existe ali uma dissonância, que é o quê? Você treinou para informações declarativas e a prova te pede informação procedural, processos, o como da coisa. Então, se você entendeu o que eu acabei de falar, você vai perceber, ó, então eu devo modificar os meus estudos para que eu treine a informação procedural. Eu acredito que é daí que surge aquela filosofia de estudos que é o estudo por questões, que é o quê? Você mudar o seu aprendizado baseado nos exercícios. Então você vai praticar muitas coisas, entendeu? Faz exercícios todos os dias, revise informação uma vez por semana e o resto faça só exercício, ou alguma coisa assim. Faça uma quantidade de questões e vê a porcentagem de acertos. São estratégias que você pode fazer para evitar o esquecimento das informações procedurais. Por quê? Uma vez que você entende o passo a passo para resolver um exercício, se você não treina essa habilidade, você vai perder. Então, por exemplo, você pode saber como fazer o drible. Eu sei fazer o drible. Eu sei o que é, o que eu tenho que fazer com os braços e com a coxa e com entende? Você sabe até a teoria do samba, você sabe a teoria do funk, você sabe a teoria... Mas você não consegue fazer a coisa. Então eu leio para você e te explico como fazer a andar de bicicleta, sei lá, a teoria do equilíbrio e não sei o quê. Mas aí você nunca subiu numa bicicleta. E eu não estou falando para você evitar o teórico, evitar o declarativo. Eu estou falando para você prestar atenção no seu objetivo. Se você está querendo uma coisa, treine para aquilo. Se você está querendo outra coisa, treine para aquilo. Não coloque todas as suas cartas ou todo o seu tempo disponível em consumir informações, sendo que durante a prova, se é esse o seu objetivo, se durante a prova o que eles vão te pedir é que você utilize fatos e coisas assim para resolução de algoritmos ali, para entender, interpretar e responder. Treine isso, ok? Aprender português é massa, mas se você não treinar da maneira necessária para que você consiga utilizar esses fatos para resolver questões, você não terá o sucesso. Então, voltando aqui às nossas partes do aprendizado, a gente vai ali para o ensaio, te expliquei o ensaio, e se você faz isso associado ao seu objetivo, ou seja, se você precisa de treinar a aplicação de algo, você treina aquilo, se você precisa treinar a recordação de uma informação, você treina aquilo, e depois você vai e essa informação cada vez mais será alocada lá na sua memória de longo prazo, mas é claro, essas informações, por mais que você tenha se esforçado e tenha treinado, ela pode ficar por um tempo bem estendido na sua memória de longa duração, mas ela não necessariamente vai ficar lá como se você tivesse tirado uma foto de uma página de um caderno. Não necessariamente. O que costuma acontecer é que você vai perdendo com o tempo a sua capacidade de recordar. Mas a notícia não é tão ruim, porque você poderia acreditar que com esse esforço todo que você está fazendo, a informação deveria ficar lá para sempre. Mas o lado positivo dessas partes do aprendizado é que uma vez que você tenha aprendido, a informação entre lá na memória de longo prazo, o que costuma acontecer é que mesmo que você perca a capacidade de recordar essa informação, se você estudar ela novamente, essa informação será aprendida muito mais rápido do que um estudante que nunca tenha estudado antes. Então isso é uma boa notícia, por quê? Porque você não perdeu, ela tá lá, mas você precisa meio que dar uma chupeta nela, como se você precisasse dar um pouco mais de energia, e aí você faz isso revisando, lendo um outro livro ou alguma coisa nesse sentido.
beleza? Então, com isso, estudante, você sabe agora exatamente como evitar o esquecimento, o que impacta em maior grau as informações que você vai ou não vai aprender, e você sabe também que quando você treina para estudar com eficiência, você precisa treinar focado no que você deseja como sucesso. Se você quer mais uma competência declarativa, então você estuda para isso. Se você quer uma competência procedural, você estuda para isso. Se você quiser aprender o meu método completo de estudos, o método Aprender de Primeira, eu coloquei um link aqui de um vídeo explicando em detalhes esse método para você. Tá aqui na descrição. Você está com dúvidas, tem alguma pergunta e quer que eu faça um vídeo sobre isso? Coloque aqui na área de comentários, responda as minhas dúvidas. E eu quero saber de você, estudante, se por acaso você já chegou num dia de uma prova sabendo muita informação, mas não conseguiu a performance que você desejava. Você simplesmente tirou uma nota baixa, sabendo da informação, totalmente confuso por não conseguir responder as questões. Eu quero que você comente aqui e se quiser explorar um pouco dessa situação, eu vou gostar muito de saber, beleza? Por esse vídeo é isso. Bons estudos, eu vejo você na próxima. Tchau!